Ó, seguinte, nós vamos falar sobre o caso Larissa agora. No dia 9 de setembro, na próxima terça-feira, acontece a primeira audiência de instrução desse caso. A nossa repórter Ludmila Osório vem ao vivo para dar detalhes para a gente, porque nessa primeira audiência, quem que vai ser ouvido, hein, Lud? Você já tem informação aí? Boa noite para você. Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, nessa primeira audiência serão ouvidas as testemunhas de acusação e também as testemunhas em comum, ou seja, solicitadas tanto pela defesa quanto pela acusação. Ao todo serão 23 testemunhas. Esse crime aconteceu no dia 22 de março, no apartamento onde o casal morava na zona sul de Ribeirão Preto. A professora de Pilates, Larissa Rodrigues, e o marido dela, o médico Luiz Garnica, então moravam nesse apartamento. Na noite anterior, ele estava com a amante, inclusive foi flagrado em um shopping. Disse à polícia que encontrou a esposa desacordada logo pela manhã, quando chegou em casa, e tentou reanimá-la. O SAMU chegou e constatou o óbito. Durante as investigações, foi comprovado que Larissa já estava morta quando Luiz a encontrou. Inclusive, ele enviou uma mensagem para a amante falando sobre a morte da esposa antes da chegada do SAMU. E isso, inclusive, foi usado pela polícia, porque ele disse que quando chegou ali no apartamento, encontrou a esposa desacordada, caída, a colocou na cama, fez os procedimentos ali, os primeiros atendimentos até a chegada do SAMU. Só que antes da chegada do SAMU, ele enviou uma mensagem para a amante dizendo que a Larissa estava morta. A última pessoa que teria tido contato com a Larissa foi a mãe de Luiz, Elizabeth Rabassa. Também em uma troca de mensagens, ela pediu para Larissa para ir até o apartamento. O laudo toxicológico do IML apontou que Larissa foi morta com chumbinho. E dias antes de morrer, a professora comentou com amigos e familiares que estava passando mal, principalmente após ingerir alimentos. Pouco mais de um mês da morte, mãe e filho foram presos. Para a polícia e para o Ministério Público, Luiz é o mandante do crime e Elizabeth é a executora. E a motivação teria sido a descoberta da traição de Luiz e o pedido de divórcio da Larissa, o que teria incomodado Luiz, já que ele teria que dividir os bens com a esposa. O promotor Marcos Tulli Nicolino explicou como vai ser essa primeira audiência. A gente vai ouvir agora. Vai se dar dentro do que a gente espera. Ouvir as testemunhas de acusação para que elas confirmem aquilo que elas já falaram na fase de inquérito. Essa é uma providência necessária, porque nós estamos na segunda fase do processo do júri, que é a fase de admissibilidade da acusação. É o rito normal previsto para o tribunal do júri. São as amigas da Larissa, são as pessoas que estiveram lá no local no dia dos fatos, profissionais do SAMU, parentes, todas as pessoas que tiveram alguma relação com o fato, com o tempo que cada oitiva vai demandar, né? Então não dá para fazer uma previsão se todos vão conseguir ser ouvidos na terça-feira, mas a gente acredita que dê tempo sim de ouvir todo mundo. A prova indica a participação dos dois, a prova indiciária indica a participação tanto da Elizabeth como do Luiz, né? Eles tinham objetivos claros com a morte dela. A pesquisa já está evidenciado que foi a Elizabeth, ela já fez isso até anteriormente. Há suspeitas fortíssimas que ela tenha matado a própria filha e outras pessoas. A questão do chumbinho foi uma coisa engendrada por ela. A pesquisa foi feita por ela. E o Luiz se aproveitou dessa situação porque queria ficar com a amante e tinha objetivos financeiros com a morte da Larissa. Então houve aí essa combinação de vontades, né? Sobre as testemunhas, uma delas em comum é o perito que assinou o laudo toxicológico feito ali no corpo da Larissa. Nesse primeiro momento, ele seria ouvido presencialmente, mas pediu que fosse ouvido de forma remota, respondendo aí os questionamentos da defesa e também da acusação. O promotor explicou melhor como vai ser a participação do perito, a gente vai ouvir agora. Ele alegou que o que ele tinha que falar, ele conseguiu no laudo, né? Porque ele é perito, mas nós queríamos que ele esclarecesse isso numa linguagem mais informal, porque ao final do processo nós vamos estar falando para jurados, para pessoas leigas na sociedade, que não tem formação em direito. Então nós pedimos que ele fosse ouvido. O juiz indeferiu, pediu que nós adiantássemos os quesitos e os requerimentos que nós
queríamos que o perito respondesse. E nós já adiantamos isso, fizemos isso em atendimento à decisão judicial. São perguntas técnicas para que o perito, para que o profissional possa responder. O que nós queremos saber? Nós queremos saber se, de fato, isso já ele conseguiu anteriormente, mas nós queremos agora que ele reafirme isso, que a Larissa foi envenenada paulatinamente, aos poucos. Ela não recebeu uma única dose que teria matado ela no dia 22 de março. Olha só, o advogado que defende o médico Luiz Garnica, o Dr. Júlio Mocin, falou sobre o prejuízo do perito não estar presencialmente na audiência. E a gente vai acompanhar também. O perito ele se utilizou de uma prerrogativa prevista no Código de Processo Penal, embora a defesa se manifestou contrariamente a essa prerrogativa dele. Nós queríamos que, de fato, ele fosse ouvido presencialmente ou ainda que seja por vídeo, né? Até por conta da dinâmica, da explicação, seria muito melhor, tendo em vista a imprecisão dos laudos que nós temos nesse caso. Então, por isso que nós entendemos que ele deveria ter sido ouvido ou por vídeo ou presencialmente. Honestamente, está muito confuso todo esse raciocínio dos laudos. Está muito confuso isso. Está muito confuso. Isso que a gente quer aclarar. Só que independentemente de ser uma dose única, fatal ou doses homeopáticas anteriores, está mais do que bem comprovado, inclusive documentalmente nos autos. A defesa juntou muito documento na resposta à acusação de que o Luiz ele não tinha conhecimento sequer que a mãe iria lá naquela noite. Então, na visão nossa, o Luiz está muito afastado da conduta delitiva exclusiva levada a efeito pela mãe dele. Porém, essa questão do laudo, isso tem que ser explicado melhor. Isso tem que ser melhor elucidado. Porque está, eu volto a dizer, muito confuso. Nós estamos ainda avaliando se iremos presencialmente ou por vídeo. Porque, como foi indeferido o nosso pedido, no sentido de que o Luiz estivesse presencialmente no fórum, até mesmo para auxiliar a própria defesa dele, então nós pedimos também, até uma prerrogativa da defesa, uma linha direta com o Luiz durante o ato, durante a audiência, exatamente para que ele possa auxiliar a defesa, que nada mais é do que o exercício da autodefesa do Luiz. Então a gente vai aguardar aqui para ver se iremos presencialmente ou se faremos por vídeo, por conta desse necessário e imprescindível contato que nós temos que ter em tempo real com o nosso cliente. Pagliani, o advogado Bruno Ribeiro, que defende Elizabeth Arrabassa, também comentou a ausência do perito nessa audiência. Vamos ouvir. Nós entendemos que a ausência do perito ela é bem prejudicial no sentido de que ele é uma pessoa fundamental para trazer para nós os elementos. Não basta tão somente eu ter o conhecimento que foi encontrado no corpo de uma vítima determinada substância, no caso da Larissa, o chumbinho, né? Mas a gente tem que questionar vários pontos dessa perícia para a gente tentar demonstrar como a nossa cliente nega qualquer tipo de participação. Eu posso trazer ali alguma dúvida no sentido de que em momento esse envenenamento aconteceu. Se esse envenenamento pode ter acontecido naquele momento em que a Elizabeth esteve com ela durante a noite anterior, ou se isso pode ter acontecido em período anterior. Tá? Porque a gente tem uma grande dúvida no processo se pode alguém, no intervalo da saída da Elizabeth, da saída do Luiz, chegada da Elizabeth, depois posterior saída da Elizabeth, de alguém que pode ter ido no prédio, porque a gente não tem essas imagens. Então, para que a gente tenha a lisura no julgamento, eu tenho que ter total certeza disso. Então, a ausência do perito pode trazer um grande prejuízo nesse sentido. A audiência ela vai ser híbrida, né? Então, a gente vai ter lá, provavelmente, o juiz e o promotor, acredito que no fórum. Nós iremos nos deslocar até o fórum, tá? Aqui em Ribeirão Preto. E vai ser aberto um link para que a nossa cliente e o Luiz, na penitenciária onde eles estão, né, onde eles estão recolhidos, para que eles também participem dessa audiência. E é muito importante a participação do acusado, embora nesta audiência de instrução eles não serão ouvidos, mas até para que eles ouçam o que as testemunhas estão falando e nos dê elementos. Por isso que seria muito importante, a gente bate dessa importância do acusado estar ao lado do advogado dele,
detalhe, porque às vezes a testemunha fala ali algum ponto que o nosso cliente pode falar, opa, não foi isso que aconteceu. No caso da minha cliente, ela é uma idosa de 73 anos de idade, que já tem todos os desafios tecnológicos, né, de hoje em dia. Então, e que vai estar com o áudio dela fechado. É o que se é usual no sistema penitenciário, né? Essas audiências onde a pessoa está no sistema penitenciário. Então a gente tem essa dificuldade, inclusive, dela eventualmente precisar pedir a palavra na audiência. Isso é muito complexo, né? E isso nos atrapalha. Os dois advogados de defesa também comentaram sobre a participação dos réus em audiências futuras, já que nessa primeira audiência, nesse momento, eles não serão ouvidos. As defesas chegaram a pedir para a Justiça que Luiz e Elizabeth participassem presencialmente da audiência, mas tiveram os pedidos negados. Os dois devem participar, então, de maneira online dos presídios. Os advogados aguardam uma resposta da Justiça para saber como terão acesso aos clientes de maneira remota durante essa audiência, Pagliari. Pois é, Lud, parece um grande jogo isso, né? A promotoria muito concisa, muito objetiva e muito, consciente do que vai fazer nessa audiência toda. E a defesa tentando buscar em alguns pontos algo em que fragilize todo esse conceito da promotoria, para aí sim ter uma fragilidade para poder absolver, né, diretamente alguém aí, ou facilitar a defesa de alguém. Então, assim, é um jogo e nós vamos continuar acompanhando isso. Segura aí, porque semana que vem mais nessa história e você vai acompanhar de perto, como toda a nossa equipe, a Lud sempre trazendo informações para vocês desse caso, a nossa Ana, a nossa Gentil, todo mundo trabalhando nesse caso para levar você o que realmente acontece.